irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, para poder adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele me concede de poder servir vocês nessa noite com o Santo Evangelho. Quero agradecer a Deus pela vida do casal de pastores que tive a oportunidade de conhecer nessa tarde. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família e também estendendo para toda a membresia, para todo o ministério. Muito obrigado pela confiança de poder ceder esse espaço de tamanha responsabilidade. Quero agradecer ao meu primo, minha prima que está ali, a prima ali, né? Tem mais um perdido aí para trás, tem mais uns primos por aí. Está ali. Deus abençoe vocês, uma alegria imensa poder estar aqui juntamente com vocês. Meu pai veio comigo também para São Paulo, só que ele teve que ir com a minha tia, que vai fazer um exame, a mãe do nosso querido irmão Regi. Então por isso, dessa vez, ele não pôde estar aqui, devido a estar acompanhando ela em um exame. Trago a saudação da minha igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Limeira. Minha esposa não veio dessa vez comigo, nem ela, nem meu filho, porque de domingo nós também temos trabalho lá. De domingo, o nosso domingo é como o de vocês, um domingo cheio, desde manhã da escola bíblica. Mas eu creio que assim o Senhor permitindo uma outra oportunidade, que nós iremos voltar para visitar a família e numa próxima oportunidade nós estejamos aqui para congregar e cultuar juntamente com os irmãos. Amém? Que Deus seja louvado e adorado nesse lugar. É uma responsabilidade muito grande, irmãos, você vir num culto como esse, onde há uma expectativa, né, da igreja de ouvir o pregador que foi convidado. Aí o pregador vem num culto como esse e Deus fala para o pregador sentado e fala: tá vendo por que eu te trouxe aqui? Para ver, eu quero parabenizar a igreja, parabenizar todos os irmãos, a maneira como vocês honraram o servo de Deus que partiu para estar com o nosso Senhor. Como o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E para mim é partir para estar com o meu Senhor, que é infinitamente melhor. Então que Deus abençoe vocês pela atitude nobre que cada um dos irmãos tiveram de fazer menção. Mas eu digo que o maior valor de tudo isso é para a família que ficou. Porque o irmão Paulo está na eternidade, não está mais aqui. Mas o que vocês fizeram em memória dele foi para honrar a família desse nobre irmão. Não tive a oportunidade de conhecê-lo aqui, mas com certeza conhecerei ele lá. Darei um abraço nele dizendo: falaram muito bem de você lá na terra. Pois bem, irmãos, que Deus possa abençoar a todos nessa noite, falar conosco por meio da palavra. Amém? Irmãos, o culto é estabelecido de 4 elementos. Repita comigo: oração, adoração, ofertório e palavra. Quando eu oro, eu oro. Quando eu oferto, eu oferto. Quando eu adoro, eu adoro. Mas no momento da palavra, é Deus quem fala. É Deus quem fala. Então nesse momento, é um momento que você não pode permitir que nada, nem ninguém atrapalhe de você receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, por gentileza, aproveitando que você ainda está de pé, abra sua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Alguém pode me dizer se essa água aqui é para mim? É, muito obrigado, Deus abençoe. Gênesis capítulo de número 26. Se tiver alguém de repente, seja um visitante, que a gente viu que tem bastante visitante, estiver próximo de você sem a Bíblia, permita que essa pessoa acompanhe a leitura. Gênesis capítulo de número 26. Verso de número 1, diz assim:
houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus de Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e eu serei contigo, eu te abençoarei, e darei a ti e à tua descendência todas essas terras, e eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei todas essas terras a ti, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão, seu pai, obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Vamos lá para o verso 11 para a gente ganhar tempo. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem, e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Verso de número 19. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Verso 28. Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo, que não nos faça mal, como nós também não te fizemos mal, mas somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Agora tu és o bendito do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, fale conosco por meio da tua palavra, que a tua palavra ache lugar em nosso coração para fazer morada. Que a tua palavra, Senhor, ela possa gerar vida, ela possa transformar vidas neste lugar. Que o Senhor fale conosco em nome do seu Filho Jesus. Amém. E pode tomar seu assento. Glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, eu quero dar um tema para essa mensagem dessa noite, para que fique gravada no seu coração e também na sua mente. Repita assim comigo: lições poderosas para uma vida de vitória. Lições poderosas para uma vida de vitória. Preste bem atenção, o texto começa dizendo o seguinte: houve uma fome nos dias de Isaque semelhante, parecida à fome que houve no tempo do seu pai Abraão, lá em Gênesis 12:10. Houve uma fome semelhante, uma fome quase igual a que Abraão tinha vivido. Só que Deus dá uma orientação dizendo: Isaque, você não irá descer para a terra do Egito, igual fez o seu pai. Fica aqui, porque aonde você ficar, eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar e eu vou te honrar. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é o porquê Deus permitiu de Isaque viver algo parecido, algo semelhante àquilo que o seu pai tinha vivido há tempo atrás. Porque até então, Deus era o Deus de Abraão, porém ainda não era o Deus de... Era necessário, escute isso, que Isaque tivesse a experiência dele com Deus. Isaque não podia viver das experiências do seu pai. Era necessário que Isaque tivesse a experiência pessoal dele, a experiência particular dele. Era necessário que Isaque declarasse: o Deus de Abraão, mas também o meu Deus. Escuta o que eu vou te dizer e grave isso em nome de Jesus. Experiência com Deus causa consequência, e ninguém que tem uma profunda e íntima experiência com Deus continua levando a mesma vida que levava.
quando você teve uma experiência com Deus, nunca mais a sua vida foi a mesma. O teu pastor não mandou você parar de fumar, não mandou você parar de beber, não mandou você parar de mentir, não mandou você parar de adulterar, mas quando você teve uma experiência com Deus, aquela experiência te marcou de uma maneira tão poderosa e tão profunda que você tomou uma decisão: isso não faz mais parte da minha vida. Porque experiência com Deus causa consequência. Todos aqueles na história da Bíblia que tiveram uma experiência profunda e íntima e marcante com Deus, tiveram a sua vida transformada. Como nós queremos fazer missões se nós não tivermos experiência com Deus? É necessário que aqueles que assumam um compromisso de ir para o campo de batalha entendam a necessidade urgente, gritante de conhecer a Deus. A prova disso nós vemos na Bíblia, Gênesis capítulo de número 32, a partir do verso de número 22, diz assim: e Jacó pega suas mulheres, passa o val de Jaboque, pega seus filhos, pega os seus servos, pega as suas servas, e o texto diz assim: porém Jacó ficou a sós com Deus. Era um momento decisivo na vida de Jacó, era um momento crucial da vida de Jacó. Sabe, irmãos, era aquele momento tudo ou nada. Era esse o momento na vida de Jacó. E Jacó, ele sabia que ninguém podia fazer nada por ele. Então Jacó fica a sós com Deus. Ele passa todos no val de Jaboque. E a Bíblia diz que ele passa a noite toda lutando ali com um homem da parte de Deus enviado. E a Bíblia diz que no romper da noite, do dia da virada ali, ele diz: olha, deixa eu ir embora, Jacó. E Jacó: não te deixo, enquanto você não me abençoar. E ele pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Ele diz: tu não chamarás mais Jacó, a partir de agora tu chamarás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste com os homens. Mas a Bíblia diz que ele toca na juntura da coxa de Jacó. A juntura da coxa desloca o movimento da perna, faz com que o andar de Jacó seja mudado. Irmãos, quando você encontra na Bíblia falando sobre andar define um estilo de vida. Você pega Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Andar fala de um estilo de vida, de um padrão que Deus espera que eu e você tenhamos na vida cristã. Então todos que olhavam para Jacó viam que o jeito de Jacó andar tinha sido mudado. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava a palavra não fala mais, aquele que bebia a cachaça já não bebe mais, porque o seu andar foi mudado. Foi mudado. Quando Deus toca na vida de um homem, quando Deus toca na vida da mulher, o modo dele andar é transformado. Você pega Efésios capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizendo: quanto ao trato do velho homem passado, vos despojeis do velho homem passado com toda a sua imundícia. Aí ele diz: aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos. Aquele que mentia não minta mais. Aí ele diz assim: não deis lugar ao diabo. E aí ele continua dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquilo que for promover edificação para aqueles que nos ouvem. Irmãos, o que tem que sair da minha e da sua boca é palavra de bênção, é palavra de vitória para aqueles que nos ouvem, porque Jesus disse: do que há em abundância no coração, fala a boca, ou a boca fala do que o coração está cheio. Experiência com Deus traz consequências. A vida de Jacó foi mudada, o estilo de andar de Jacó foi mudado. Por que Deus permite que Isaac tenha uma experiência agora? Ele passa por aquela situação porque era necessário ele ter a experiência pessoal dele. Você pega Isaías capítulo 6, o texto começa dizendo assim: que Isaías, quando ele entra no templo, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia todo o templo.
E eu vi os serafins que voavam com 6 asas. 2 eles cobriam o rosto, reverência. 2 eles cobriam o pé, humildade. E com 2 eles voavam, e um clamava um ao outro, dizendo: Santo, 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 aleluia, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Note que Isaías está contando uma experiência dele. Ele estava dizendo: olha, no ano em que morreu o rei Uzias. Os irmãos lembram de 2 Crônicas capítulo 26. Quem foi Uzias? Um dos maiores reis. Os 2 reis que mais reinaram no trono foi Uzias e Manassés. 55 anos reinaram cada um. Uzias foi o homem responsável em desenvolver armamentos. Uzias foi um homem responsável em desenvolver estratégias militares. A Bíblia diz que o nome de Uzias ficou conhecido em toda a cidade circunvizinha. A fama dele correu para todo lado. Só que o problema é que Uzias, com tudo isso, se exaltou. O coração dele se engrandeceu, ele ficou vaidoso. E a Bíblia diz que um dia Uzias pega o incensário e ele entra no templo. Deus tinha levantado Uzias como rei, não como sacerdote. É por isso que cada um de nós precisamos saber o nosso lugar. Se Deus te levantou para limpar, é lá que Deus vai te abençoar. Se Deus te levantou para cantar, é aqui que Ele vai te abençoar. Se Deus te levantou para tocar, é ali. Não queira estar onde Deus não chamou você para estar. Uzias pega o incensário, entra no templo e começa a chacoalhar o incensário. Quando ele começa a chacoalhar o incensário, o sacerdote vem e diz: Uzias, não compete a ti isso, Uzias. E como sinal de reprovação divina da parte de Deus, estoura lepra na testa de Uzias. Lepra era símbolo de pecado. E os sacerdotes pegam Uzias rapidamente e tiram ele para fora. Agora preste atenção na narrativa do texto que Isaías está dizendo. Se Uzias tipificava por causa da lepra o pecado, e Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele está dizendo: no ano em que o pecado foi extirpado, quando o pecado foi arrancado, eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus. Quando eu e você decidimos tirar da nossa vida o pecado, a mentira, a vaidade, o egoísmo, a glória de Deus vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, vem sobre o nosso casamento, vem sobre os nossos filhos. No ano em que morreu o rei, quando a iniquidade foi tirada, Deus se revelou, Deus se manifestou. Deus agiu de forma gloriosa. E Isaías está dizendo: eu vi. Ele está contando uma experiência pessoal dele. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos para também fazer missão é ter as nossas experiências pessoais com Deus. Porque quando você tem uma experiência pessoal com Deus, nada te para, nada te desanima, nada faz com que você abandone o campo. Porque você tem experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus foi marcado por essa experiência. Escute o que eu vou te dizer: a experiência dos outros nos alegra e nos edifica, mas são as nossas experiências que nos marcam, que nos mudam e que nos transformam. É muito bom você ouvir as experiências do pastor. Passei a tarde ouvindo as experiências dele, contando coisas tremendas que Deus fez em todo o ministério dele. É muito bom você ouvir as experiências dos outros, porque elas vão nos edificando, elas vão nos fortalecendo. Mas sabe o que é bom? É eu e você ter as nossas. É eu e você ter as nossas. Quando você pega Atos capítulo 9, a Bíblia diz: e Saulo de Tarso conspirava contra a igreja. Ele pede cartas para ir até Damasco para prender os cristãos. E no meio do caminho ele tem uma visão. Jesus aparece para ele. Ele cai de cara no chão. E quando Jesus se revela a ele, ele diz: Senhor, quem és tu? E Jesus diz para ele: Saulo, só por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele achava que estava perseguindo a igreja. E Jesus disse: você não está perseguindo a igreja, é a mim quem você está perseguindo. Dura coisa para ti, rapaz, é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo: você quer lutar contra mim? Você quer lutar contra o meu plano? Você quer lutar contra o meu propósito? E eu acho lindo
que depois, mais à frente, Deus fala assim: Ananias, vai até a rua direita, tem um homem lá, chamado Saulo, você vai lá para orar por ele. E Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido que é esse homem que tem perseguido a igreja, tem aprisionado os cristãos, tem açoitado, tem apedrejado os cristãos. E Deus disse: é ele mesmo, vai lá e ora para ele, porque é o seguinte, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Irmãos, o evangelho é uma chamada para o sofrimento. Tem pessoa que entra no evangelho e acha que é mamão com açúcar. O evangelho é uma chamada para o sofrimento, é tomar sua cruz todos os dias, renunciar à sua vontade. Quando você pega 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Pedro diz assim: e para isto nós fomos chamados, para sofrer e padecer juntamente com ele. Nessa vida a gente sofremos por causa do evangelho, padecemos por causa da causa de Cristo, mas existe uma eternidade nos aguardando. Existe uma Canaã celestial, uma Jerusalém celestial, aguardando aqueles que mesmo em meio às dificuldades e às lutas dessa terra, não abandonaram a fé. Não abandonaram a fé. Isaac precisava ter a experiência dele, porque Deus tinha que ser o Deus de Abraão, mas também o Deus de Isaac. E por que nós precisamos ter as nossas experiências também com Deus? Para que nós também podemos fazer a mesma declaração: Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó, Deus é o Deus do pastor Florisvaldo, Deus é o Deus da igreja Assembleia de Deus Despertar, mas Deus também é o meu Deus. Que cada um de nós possamos também fazer essa declaração: Ele também é o meu Deus. E por que é tão importante, irmãos, nós termos experiência com Deus? Quando você pega Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus está ensinando sobre algo importante: a oração. Jesus diz: quando entrares no seu quarto, fecha a porta após si, e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê no secreto, te recompensará. Irmão, por mais simples que seja o teu quarto, por mais simples que seja a tua casa, quando você entra no lugar secreto, por que a Bíblia fala de quarto? Quarto é lugar de relacionamento, quarto é lugar de intimidade, quarto é lugar de transparência, quarto é lugar de nudez. Lá no quarto, a nudez é exposta para marido e para mulher ali, porque a transparência é exposta, porque há verdade no relacionamento. Então o Senhor fala: vai para o teu quarto, vai para o lugar do relacionamento, vai para o lugar da intimidade, e lá no teu quarto, ei, tira a capa, tira a máscara, lá revela de fato para mim quem você é. Lá na igreja você dá glória alto, lá na igreja você dá aleluia alto. Eu quero ver aqui, ó, é no lugar íntimo, é no lugar da intimidade, porque aqui na igreja às vezes a gente oramos até bonito, sim ou não? Senhor meu Deus e Pai, é aquela oração cheia de oratória, de retória, de palavra bonita, mas quando a gente chega no nosso quarto, a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A oração muda, a verdade na nossa oração, a sinceridade na nossa oração. Então Deus fala o seguinte: quando você entrar no seu quarto e orar ao Pai em secreto, haverá uma recompensa. Por mais simples que seja o teu quarto, por mais simples que seja a tua casa, qual é a recompensa, pastor Elinho? O próprio Deus vai lá para te visitar. Pastor, eu moro no último bairro. Não tem problema, Ele sabe onde você mora. Pastor, eu moro numa rua sem saída. Não tem problema, Ele atravessa onde for e vai lá para te visitar e dar vitória. Não importa, meu irmão, minha irmã, lá no lugar secreto o Senhor vai lá e Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te coloca de pé. Por que é tão importante isso? Aí no verso 11 do mesmo capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ainda está na oração do Pai Nosso, dizendo, Ele fala: Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia. Para cada dia Deus tem uma porção nova, para cada dia Deus tem uma palavra nova, para cada dia Deus tem uma experiência nova. Irmão, se o pastor desse a oportunidade e viesse aqui e dissesse aqui: eu gostaria aqui de ouvir aqui pelo menos 5 irmãos que tenham uma experiência para contar. Irmãos,
infelizmente, muita gente viria. Irmãos, eu quero saudar os irmãos, quero contar uma experiência que há 30 anos atrás eu tive. E eu pergunto para você, não tem algo recente? O mesmo Deus que te deu uma experiência há 30 anos não pode te dar uma hoje? Sabe o problema? É que nós acostumamos a vir na igreja e não ouvir Deus falar. Nós acostumamos a ir orar e sair da oração como se nada tivesse acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma experiência nova para mim e para você hoje. Ainda hoje Deus tem uma palavra nova. Ainda hoje Deus tem uma revelação nova no meu e no seu espírito. Porque Deus é o Deus que nos concede o pão nosso de cada dia. Então tem uma porção para mim e para você desse dia. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que foi necessário Isaac ter a experiência dele. Aí Deus disse assim para ele: Isaac, não desça a terra do Egito. Segunda coisa, Deus dá a ele uma direção. Todos nós aqui que queremos trabalhar na obra de Deus, fazer algo no campo missionário, precisamos ter a direção de Deus. Porque se nós tivermos a direção de Deus, aconteça o que acontecer do lado direito, do lado esquerdo, não irá nos afetar, porque nós temos uma direção, e a direção quem nos deu foi Deus. Irmãos, eu gosto muito da maneira como Davi se posicionava diante de Deus. Davi não nasceu um homem segundo o coração de Deus, mas segundo as atitudes de Davi, Davi se tornou um homem segundo o diferencial em toda a trajetória de Davi. É que Davi, ele consultava o Senhor. 1 Samuel capítulo 23, 1 Samuel capítulo 30, 2 Samuel capítulo 5. Você pega todos esses capítulos e você encontra Davi: Senhor, existe uma batalha, eu vou ou eu fico? Senhor, o inimigo vem vindo, eu vou ou eu fico? Senhor, existe uma peleja, eu vou ou eu fico? Em todas as circunstâncias, a primeira coisa que Davi fazia era consultar o Senhor. Se nós queremos obter vitória, a primeira coisa, antes de comprar, antes de vender, antes de negociar, é colocar o joelho no chão e dizer: Deus, o Senhor está nesse negócio, esse emprego novo vem de Ti, essa porta nova vem de Ti. Porque às vezes nós perdemos a bênção, porque não consultamos o Senhor e acabamos olhando o lado financeiro. Ah, mas eu vou ganhar mais lá. Só que eu pergunto para você: Deus está contigo lá? É melhor você estar ganhando pouco em outro lugar e Deus está lá e você ter paz. Nós precisamos da direção de Deus. Quando você pega o livro de Juízes, você já vê a diferença de Sansão. O capítulo de número 14 diz que Sansão, ele subia em Gaza dos filisteus. Uma hora ele subia, uma hora ele descia, e ele não consultava o Senhor para ver se ele podia ir até lá. E quando ele foi até esse lugar, a primeira vez ele encontra uma mulher dos filisteus, e o coração dele se apaixona por ela, e ele volta e diz para o pai e para a mãe: pai, mãe, achei uma mulher lá dos filisteus, estou apaixonado, eu quero casar com ela. A primeira coisa que os pais de Sansão disseram para ele, eu creio que as coisas que os pais que aqui estão também falam para os filhos: porventura não há mulher no meio do povo de Deus? Não precisa, jovem, ir buscar lá fora. Deus tem homem de Deus para você, tem mulher de Deus para você. Não precisa buscar lá fora, não. Não faça que nem Sansão, porque Sansão ficou sonsão com as mulheres dos filisteus. E uma outra, no capítulo 16, ele sobe e encontra uma outra chamada Dalila. E Dalila fez Sansão ficar sonsão, pastor. Um homem que tinha uma chamada. Pensa num jovem, escuta aí, jovem. Pensa num jovem que desde o ventre já tinha um ministério definido e estabelecido. Deus disse: ele será desde o ventre nazireu de Deus. Nazireu, o voto do nazireado, Números capítulo 6, era um voto de separação, de consagração exclusiva para Deus. Deus falou: desde o ventre ele vai ser nazireu, separado para mim. Qual o propósito? Libertador de Israel.
Só que Sansão não buscava a direção de Deus. E quando um homem ou uma mulher não busca a direção de Deus, o inimigo sempre arma uma cilada para ele, porque ele está fora da direção de Deus. E quando ele sobe, ele bate o olho em Dalila. Ele começa a se envolver com Dalila. Ele começa a se relacionar com Dalila. Ei, Sansão era nazireu, não podia beber nada de bebida forte. Dalila começa a embriagá-lo. Sansão foi embriagado por duas coisas: pela sensualidade, e ele foi embriagado pelo vinho que era a ele proibido. E sabe como que Dalila fez com que Sansão se tornasse Sansão? Sansão, conta para mim o teu segredo. E Sansão começou a brincar com fogo. Não, nunca amarraram meu cabelo, nunca fizeram tantas tranças assim, nunca amarraram com tantos nervos. E ele foi brincando, só que daí Dalila usou estratégia. Sansão. E Sansão foi ficando Sansão. Sansão. E o Sansão foi ficando Sansão. Cuidado, irmão, porque você pode estar rindo de você mesmo. De repente tem alguma Dalila mostrando para você que você está ficando Sansão. Não fique sonso, porque Deus te deu uma mulher. Papai. E Sansão foi ficando Sansão. E Dalila foi, até que Dalila disse: conta para mim, Sansão. E Sansão já Sansão. Ai, nunca passou uma vara na minha cabeça. O que aconteceu? Rapou a cabeça de Sansão. E a Bíblia diz que Dalila gritou no pé do ouvido de Sansão: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E Sansão disse: como das outras vezes, eu vou me levantar e eu vou arrebentar com tudo. E a Bíblia diz: porém, Sansão não percebeu que o espírito tinha se retirado dele. Sansão estava tanto no automático que ele não notou que o espírito tinha se retirado dele. Por que é necessário a gente ter as nossas experiências com Deus? Para que a gente não caia na cilada do inimigo. Por que é tão importante a gente ter a direção de Deus? Para que a gente não caia na cilada do inimigo. A terceira coisa que Deus falou para Isaac: Isaac, eu dei uma promessa para você. Fica firme na promessa que eu concedi a você. E através dessa promessa eu vou abençoar todas as nações da terra. Deus estava dizendo: eu vou te abençoar. Então escute o que eu vou te dizer em nome do Senhor Jesus. Não troque a promessa por uma proposta. Porque o diabo sempre vai vir em momento oportuno com uma proposta. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, necessidade física. E num momento de necessidade, Satanás se apresenta e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã, porque Satanás sempre em um momento de necessidade, ele vai se apresentar com uma proposta para que você perca a sua promessa. Tem um amigo meu, a gente se conhece desde a infância. Ele é um pouco mais velho do que eu, e desde quando pequenininho ele era envolvido no tráfico. Desde pequeno, foi preso várias vezes, e na última vez que ele foi preso, eu mais alguns irmãos começamos a cuidar da família, mandando as coisas para ele na cadeia, cuidando dele de longe. E quando ele saiu, depois de um tempo, começou a caminhar com a gente na fé, e ele desempregado, morando com a mãe e com um casal de gêmeos. Fácil isso, hein, pastor? Desempregado, morando de favor com a mãe e ainda com um casal de gêmeos. E aparece uma proposta para ele, de um outro conhecido nosso da antiga. E diz assim para ele: olha, nós vamos fazer um assalto e nós vamos levar um maquinário lá para Mato Grosso. Já está tudo certo com os fazendeiros que vão comprar. Você só vai dirigir para a gente. E nesse negócio, nesse trâmite, nós vamos dar 70 mil reais para você. É uma proposta ruim, irmãos? Para quem está desempregado? Para quem saiu da cadeia? Para quem está morando de favor na casa da mãe? Para quem tem duas crianças para cuidar? É uma proposta tentadora, não é sim ou não? Sim. Como que você agiria? Como que você agiria? Vamos lá. Como que você agiria? Morando lá na casa da sogrona. Não tendo que comprar nem para comer, nem para vestir para os seus filhos.
e veio uma proposta dessa dizendo: olha, se você dirigir para a gente, para que a gente faça esse rolo, nós vamos dar 70 mil reais para você. E a gente sentamos, conversamos, ele expôs a situação, e eu falei para ele: fica firme que Deus vai te honrar, fica firme que Deus vai te dar vitória, deixa quieto esse negócio, pode falar para ele que você não vai. Irmãos, passado cerca de uns 20 dias, a federal foi em Limeira, e fez uma limpa às 4 horas da manhã, acordando bem uns 20, começou lá de Piracicaba, lá em Piracicaba Limeira, ele veio, mas eu sei que pegou mais de 30 na quadrilha, e esse irmão está livre. Mas Satanás veio diante dele com uma proposta para que ele perdesse a promessa. E olha para vocês verem, irmãos, passado um tempo, a Mercedes-Benz de Limeira chamou ele para trabalhar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: em momentos de necessidade, toma muito cuidado. Em momentos de carência, toma muito cuidado, porque às vezes a irmã vai falar para outra: meu marido não fala que eu estou bonita, ai, meu marido não fala do meu cabelo, meu marido não fala disso. Na sua carência, toma cuidado. Satanás, ele não tem um atributo divino que Deus tem, chamado onisciência. Ele não sabe o que a gente pensa, mas ele trabalha em cima daquilo que a gente falamos e daquilo que a gente fazemos. Então, em uma necessidade, às vezes alguém pode dizer: ah, eu estou com uma carência de ouvir tal coisa. Pode ter certeza que o inimigo vai querer preparar alguém lá no trabalho, lá na escola, em algum lugar, para dizer que você está tão bonita, ou para o irmão, como você está bonito. Ele sempre vai vir com uma proposta para que você perca a sua promessa. Não negocie a promessa que Deus te deu por causa da proposta de Satanás, porque a promessa que Deus te deu, ela não diz respeito só a você, ela diz respeito a toda a tua descendência. Deus é um Deus geracional. Gostei muito da atitude do irmão pastor que estava conduzindo aqui. Gostei muito da atitude dele em relação às crianças. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional. Eu sou o Deus de Abraão, não parou aí. Eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que se preocupa com a próxima geração. Então essa geração não pode falhar. Nós não podemos falhar, porque se nós falharmos, o que serão deles? O que serão deles? Então nós, como pai, estava dizendo hoje, meu primo Regi, conversando hoje, nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Deus deu uma promessa, e ele tinha que estar firmado nessa promessa. Irmãos, qual foi a segurança de Moisés? Êxodo capítulo de número 33, Deus se apresenta para Moisés e diz: Moisés, você vai fazer o meu povo herdar a terra que eu tenho prometido. Só que tem um porém: o meu anjo Moisés vai adiante de ti, e eu vou te dar descanso. Moisés poderia ter se contentado, sim, irmãos, poderia ter se contentado, o seu anjo vai na frente guerreando, pelejando. Moisés disse: não, Senhor, não é o anjo que eu quero o dono dos anjos. Aleluia. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus disse: tudo bem, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Se ele se contentasse com o anjo, ele não tinha desfrutado da presença do Criador dos anjos, do Todo-Poderoso, aquele que é adorado constantemente pelos serafins, que constantemente revelam a santidade de Deus, ou pelos querubins debaixo do trono, que revelam a glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele disse: não, Deus, é o Senhor que eu quero. Deus fala: tudo bem, Moisés, a minha presença vai no meio de vocês e eu vou dar descanso. Quando Deus estava dizendo eu vou dar descanso, Deus estava dizendo: você não vai precisar guerrear, você não vai precisar batalhar, você não vai precisar lutar, porque a minha presença vai contigo e eu vou te dar descanso. Moisés poderia ter se contentado com isso, só que Moisés diz assim: Senhor, eu peço-te, Senhor, eu peço-te que mostre-me a tua glória. Deus viu, tem jeito com esse Moisés é sedento. O Senhor disse: olha, Moisés, homem nenhum viu
a minha face e sobreviveu. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar na fenda da rocha, e eu vou passar diante de ti toda a minha bondade. Você vai me ver de costas. Irmãos, um homem e uma mulher sedenta tem experiências gloriosas que outros não têm. Qual que é a tua sede de Deus? Qual que é a sede que você tem de Deus? De conhecer a Deus, de ter uma experiência marcante na tua vida, profunda, poderosa com Deus. Quando você vê a questão da importância da promessa, você pega Isaías 6,13 em diante, fala sobre o carvalho. O carvalho, ele vive cerca de 1400 anos, escute isso. O carvalho chega a crescer 40 metros de altura, mas o carvalho tem algo que eu e você precisamos se identificar com ele. O carvalho, quando o tronco dele sente o vento, a tempestade batendo no tronco, como que o carvalho reage diante daquele temporal, para que ele sobreviva àquela tempestade? Quando ele sente no tronco dele que a tempestade está batendo, ele aprofunda raízes. Ele aprofunda a raiz. Sabe o que você veio fazer aqui hoje? Aprofundar a raiz. Aprofundar a raiz, para que a hora que vir a tempestade contra a tua vida, não vai te derrubar, porque tu tem raiz, tu aprofundou raiz. Ei, você quer ver crente que tem raiz? É crente que frequenta a escola dominical. Aleluia! Sabe por que fã, olha só? Você quer ver crente enraizado, que não tem tempestade, que não tem vento, que não tem adversidade, que não tem nada que tire ele da presença de Deus? É crente que frequenta a escola dominical. Por que, pastor Elinho? Porque a escola dominical é a primazia da palavra. Aleluia. E quando nós priorizamos a palavra, Deus está presente entre nós. Pastor Elinho, me explica isso em miúdos. Vou te explicar. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Sabe aquele texto que a gente usa para pregar para quem não é cristão? Mas aquele texto não é para ímpio. A gente utiliza ele para quem não conhece a Deus. Porém aquele texto é para a igreja. É para a igreja de Laodiceia. E o texto diz assim: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele. Jesus está falando para uma igreja: eu estou do lado de fora batendo, querendo entrar. Quando que uma igreja coloca Jesus para o lado de fora? Quando nessa igreja a palavra não tem a primazia. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra, era o próprio Deus. Quando num culto como esse, numa igreja como esse, a palavra tem a primazia, Jesus está presente. Jesus está no meio da igreja. Ele não está do lado de fora batendo, querendo entrar. Aleluia, Deus. Há dias atrás, um amigo meu falou: pastor, dá para a gente ir lá? Tem um pastor amigo querendo que o senhor vá pregar lá. A gente pode ir? Vamos lá, vamos combinar a agenda lá, vamos lá. Vamos lá, chegamos lá, irmãos. Chegamos lá: pastor, agora vai cantar o jovem, canta o jovem. Agora vai cantar as crianças, canta as crianças. Agora vai cantar as irmãs, canta as irmãs. Agora vai cantar os varões, canta os varões. Agora vai cantar aquela piscina, canta aquela piscina. Agora vai cantar o canarinho, canta o canarinho. Aí quando faltava 10 minutos para acabar o culto, agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Irmão do céu, deixa eu dizer uma coisa. Escute o que eu vou falar em nome de Jesus, que eu não sei a oportunidade que Deus me dá, possa me dar para voltar aqui outra vez. Jesus ensinou cerca de 66 vezes, pregou 11 e cantou uma. 80% do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino. Ensino. Jesus ensinou cerca nos evangelhos 66 vezes, pregou 11 e cantou uma. Hoje nós queremos os mesmos sinais, os mesmos resultados, mas nós estamos cantando 66, ensinando 11 e pregando uma. E nós queremos os mesmos sinais. Se nós queremos ver Deus agir na nossa vida, na nossa igreja, nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a quarta coisa aqui, vou ter que dar uma acelerada, só para terminar essa partida da promessa. Veja bem, a Bíblia faz questão em dizer, 2 Coríntios,
do capítulo 2 em diante, a Bíblia diz que nele, em Jesus, está o sim e também o amém. O que é isso, pastor? É ele que promete e é ele que cumpre, ok? Se ele prometeu, descanse em paz, vai dormir em paz, porque ele vai cumprir. Aleluia. Só que em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: no mundo há muitas vozes, e cada uma delas tem o seu significado. O que é isso, pastor? No mundo existe a voz do pai, existe a voz da mãe, existe a voz do pastor, existe a voz da pastora, existe a voz do pessoal do louvor. Se a sua mãe, com o microfone, lá do lado de fora, sem você ver, e ela gritasse várias vezes seu nome, você conseguiria discernir que é ela? Sim ou não? Sim. Se fosse o seu pai que chamasse você, ou estivesse falando lá fora, mesmo que você não visse ele, você conseguiria conhecer a voz do seu pai? Se o pastor Florisvaldo estivesse lá fora, falando, você conseguiria discernir que é a voz do teu pastor, sim ou não? Só que Paulo está dizendo, no mundo há muitas vozes, todas elas têm o seu significado. Por que a maioria das pessoas ficam desesperadas em busca de confirmação? Eu vou para lá, não tem uma confirmação. Não, eu vou para cá, não tem uma confirmação. Eu vou para lá, sabe por quê? Porque não conhece a voz de Deus. Se Deus falou, se o céu falou, por que você quer consultar a terra? Ah, lá tem o profeta Canelinha de Fogo, lá tem a irmã do reprepré do manto hein, pastor? Se Deus falou, por que você sai correndo desesperado atrás de uma confirmação? No mundo há muitas vozes, cada uma delas tem o seu significado. A voz do teu pai você conhece, a voz da tua mãe você conhece, a voz do teu pastor você conhece, e a voz do teu Deus. Glória a Deus. E quando você conhece a voz de Deus e Ele promete, você descansa em paz, porque você sabe, aconteça o que acontecer, no tempo de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Você tem promessa? Levanta sua mão direita aí, pelo amor de Deus. Você tem promessa? Então descansa em Deus. Você tem promessa para a tua vida, para a tua casa. Você tem uma promessa para a tua chamada. Então descansa em Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa mesmo que ninguém acredite em você e ninguém acredite na tua chamada. Se você tem promessa, acredite em você. Creia você. Creia você. A quarta coisa, Deus fala assim: ô Isaac, o negócio é o seguinte: porque o teu pai Abraão ouviu a minha voz, me obedeceu, guardou os meus mandamentos, guardou os meus estatutos e guardou as minhas leis, por causa disso eu vou te abençoar. Legado geracional. Filhos que aqui estão, vocês têm sido abençoados de tabela por causa da obediência do seu pai. Pais que têm buscado a Deus, clamado a Deus, têm dado cobertura espiritual para os seus filhos. Coisa não tem acontecido piores na vida de muitos jovens, porque tem pai e mãe de joelho, tem pai e mãe de oração clamando. Pais que deixaram um legado espiritual para os seus filhos. Eu gosto muito do Shema Israel. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 6, verso 4. Nós, os brasileiros, temos um costume, né? Quando a mulher fica grávida e vai nascer a criança, né? A gente já começamos ali a tentar elaborar algumas coisas. Temos todo um protocolo da nossa maneira de agir. Aí quando a criança nasce, o pai fica lá, fala papai. A mãe fica lá, fala mamãe. Aí a criança enrola, falou papai, falou nada. Só que nós queremos que aconteça isso. O judeu não. De jeito nenhum. No Shema Israel, nas três fases: hebreus, israelita e judeus. Eles ensinavam o Shema Israel. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Depois você lê na sua casa. Ele dizia assim, ó: ouve, ó, escuta, ó, Israel. O que ele estava dizendo? Toda criança tinha que crescer. As primeiras palavras que ele dizia, ele não dizia assim, ele dizia assim, ó: ouve, ó, escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ouve, ó Israel. Aí a instrução é: e tu, ó Pai, encucarás a lei na cabeça do seu filho, falando dela, andando pelo caminho, assentado na tua casa, deitado, tu colocarás ela na tua mão como sinal, atarás ela como faixa na tua testa, colocarás a lei nos umbrais da tua porta. Deus estava dizendo que a maior mensagem para os filhos é a vida do pai. A vida do pai andando tem que ser o maior testemunho para a vida do filho. O pai sentado tem que ser uma referência para a vida do filho. O pai deitado, o testemunho de vida daquele pai tem que impactar a vida daquele filho. Testa, fala de fronte, fala de face. O filho olhando, observando o caráter do pai. A vida daquele filho é impactada pelo testemunho e pelo legado daquele pai. Louve a Deus, jovem, pelo pai e pela mãe que você tem na presença de Deus. Vai, Isaac, eu vou te abençoar, Isaac. Sabe por quê? Porque o teu pai Abraão ouviu a minha voz e obedeceu. Você vai ser abençoado, Isaac, de tabela, viu? De tabela. Quantos jovens estão sendo abençoados por causa do compromisso que pais que aqui estão têm? Quantos pais de joelho clamando: Senhor, visita o meu filho, visita minha filha, guarda. Sabe o que esses pais estão fazendo? Dando destino para a sua oração. Aleluia. Liberando palavras proféticas no reino do Espírito, porque palavras são sentença. Se você libera a palavra, palavras são matérias-primas no reino do Espírito. Se você libera a palavra negativa, palavra destrutiva, palavra de maldição, os demônios pegam aquela palavra para transformar em uma realidade na tua vida. Mas quando você libera a palavra de bênção, palavra de vitória, os anjos de Deus pegam aquela palavra para se tornar uma realidade de vitória dentro da tua casa e na vida dos seus filhos. Glória a Deus. Pastor, mas a realidade do que eu estou vendo é outra. Só não sabe como que o meu filho está. Por isso 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Você pode estar vendo pelo olho carnal um filho te dando trabalho, então comece a enxergar pelo espiritual. O teu filho aqui no altar pregando, a tua filha aqui louvando a Deus. Legado geracional. Porque o teu pai Abraão me obedeceu, você vai ser abençoado, Isaac. Isaac está lá, irmãos, na terra de Gerar, uma terra difícil, não era onde ele gostaria de estar, uma terra que não era produtiva. Só que a Bíblia diz assim, que naquele ano, Isaac teve uma atitude, que é o que às vezes falta no meio da igreja cristã. Atitudes de fé, atitudes. A Bíblia diz que naquele período, em meio à escassez, em meio à dificuldade, a Bíblia diz assim: Isaac semeou naquele ano. Qual é o momento melhor para a gente semear? É os momentos de dificuldade, porque a fé manifestada purinha, autêntica, genuína, é quando você tinha tudo, como o irmão disse, para não dizimar e não ofertar. Entenda uma coisa: toda oferta que é oferecida a Deus revela o coração do ofertante e mostra o seu relacionamento com Deus. Só que o problema é que às vezes quando nós vamos ofertar, o irmão foi feliz nas palavras dele. Às vezes a gente fala que ama tanto a Deus e a gente abre a carteira. O que a gente faz? Quer ir direto no Ismael. Mas lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, sacrifica o teu Isaac, porque quem estava no coração de Abraão era Isaac, não Ismael. É do mesmo jeito eu e você. A gente abre a carteira, o Isaac já se esconde. Aí o Ismael está lá, o R$2, aparecendo assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa o Ismael para lá, sacrifica o Isaac, meu querido. Sabe por quê? Porque toda oferta que é oferecida a Deus revela o nosso coração. Antes da sua mão ir, o seu coração foi primeiro. Glória a Deus. Antes da sua mão, o seu
coração foi primeiro. Então revelou para Deus o tipo de relacionamento que eu e você temos com Ele. Deus abençoou Isaac, que a Bíblia diz que naquele momento de dificuldade, ele semeou. E naquele momento de dificuldade, ele colheu 100 vezes mais. Aleluia! Você recebe essa palavra aí? Você recebe essa bênção na sua vida? Que em meio a momentos de dificuldade, você vai ter lá às vezes o dinheiro só para pagar a conta, ou para poder fazer a sua semente de amor e fé. Aleluia. Só que você vai falar: não, eu vou semear, eu vou dizimar, eu vou honrar o meu Deus, porque eu creio que se eu honrar Deus, Deus vai honrar minha fé. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Quando eu e você temos uma atitude de fé, aquela atitude honra a Deus, e por causa daquela atitude Deus honra você. Aí Deus faz com que o seu pouco se torne muito. Aí você fala: mas eu só tinha isso naquele dia. Aí hoje você olha e fala: meu Deus, sobrou, porque a bênção de Deus é recalcada, é sacudida e é transbordante. Sabe o que é isso? Pastor, por gentileza, empresta esse saquinho para mim aí, do presente que me abençoaram aí. Olha o que é isso. É como se você pegasse o saco, pegasse um monte de folha e colocasse dentro do saco, folha de árvore seca, e enchesse. De repente o saquinho encheu de folha. É a benção, recalcada. Só que daí você pega mais um pouco de folha e soca mais um pouco de folha. Daqui a pouco enche de novo, sacudida. Só que daí você pega mais um pouco de folha, até que chega um momento que acontece o quê? Começa a transbordar. Assim vai ser na tua vida, assim vai ser na tua casa. Eu vim aqui como homem de Deus, como boca de Deus para a tua vida. O pastor disse que teria uma palavra do altar para a igreja. Então, em nome do Senhor Jesus, eu tenho essa palavra da parte de Deus. Assim será na tua vida, assim será na tua casa. Por que irá transbordar? Para que você tenha para abençoar outros. Para que você tenha para abençoar outros, meus irmãos. E a Bíblia diz que Isaac pega, chama os seus servos e fala: vem aqui, vamos cavar alguns poços, porque os poços que Abraão tinha aberto, eles entulharam os poços, entupiram os poços de Abraão. Então Isaac chama os servos dele e fala: vamos abrir poço. Irmãos, abrir poço hoje é mamão com açúcar. O caminhão vem com aquela broca enorme, tem uma sonda que faz a leitura do lugar, e aquela sonda acha um lençol freático de água. Opa, é aqui. O cara vem com a broca lá e água. Naquela época era trabalho braçal, era duro. É que nem eu e você na oração e no jejum, uma chibancada. Daqui a pouco outro. Era trabalho duro, porque oração, jejum é trabalho duro, é trabalho pesado. Missões é trabalho duro, é trabalho pesado. E aqui, ó, na chibanca é quem trabalha. Assim está você aqui hoje. Não foi fácil para você chegar aqui não, mas você passou a mão na sua chibanca e falou: hoje eu vou achar água, hoje eu vou achar água. E tem pessoas aqui, irmão, que veio, já deu uma chibancada domingo passado. Teve outras que já veio domingo retrasado, e de repente estava quase desistindo, falou: olha, eu não vou mais não, porque eu já dei tanta chibancada. Quem sabe não é hoje que essa água vai jorrar? O que é isso, pastor? Perseverança, é a capacidade de insistir sem desanimar. Eles foram cavando, até que um gritou: achamos água, e água viva. Assim como teve alguém que gritou no meio de toda aquela vitória, quem sabe não é você que vai gritar. Chegou meu milagre, pastor. Chegou minha cura, pastor. Chegou a minha libertação, pastor. Chegou a salvação da minha casa, pastor. Quem sabe não é você que vai gritar. Então continua, meu irmão. Continua, minha irmã, vindo da chibancada aqui, porque a qualquer momento a tua vitória vai chegar. Lucas capítulo 18, verso 1. O texto diz assim, que havia uma mulher, Jesus fala sobre orar sem esmorecer. E Jesus diz que tinha uma mulher, uma viúva, e ela chegava diante do juiz iníquo e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E Jesus disse que aquele juiz iníquo, ele disse assim: ó, eu não temo a Deus e também não temo aos homens,
Mas de tanto essa mulher me molestar, perseverar, eu vou julgar a causa dela. Você acha que Deus não vai julgar a minha e a sua? Não vai dar vitória para mim e para você? Que constantemente, mesmo às vezes chorando, irmãos, eu tenho às vezes dito para mim mesmo: não dá para correr, anda, não dá para andar, se rasteja, mas vai para a casa do Senhor, porque é aqui que está a nossa vitória. Quando aparece água, eles reconhecem a manifestação de Deus na vida de Isaac. Aí Abimeleque, rei dos filisteus de Gerar, reúne a sua liderança e vão atrás de Isaac. E diz: Isaac, o negócio é o seguinte: assim como nós não fizemos mal para você, não faça também mal para nós. Prometa que você não vai fazer nenhum mal para nós, porque Isaac, nós temos visto que Deus é contigo, e que tu, Isaac, é um bendito do Senhor. Irmãos, infelizmente, às vezes, em meio à circunstância da vida, levantam os repórteres do caos para querer falar coisas contra mim, contra você. E às vezes as pessoas vão dizer: olha lá, ele vai na igreja, olha o que ele está passando. Olha lá, ela vive na igreja, olha o que ele está passando. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai mudar o repórter, Deus vai mudar a notícia. Aqueles mesmos que andaram por aí espalhando e falando coisa ruim de você, vão ter que dizer: ele é um bendito de Deus. Olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Deus não vai mudar o repórter, mas vai mudar a notícia. Se a notícia é de causa, de derrota, se prepara, porque a notícia vai ser de bênção, vai ser de vitória sobre a tua vida. Vão ter que dizer: Isaac, tu és um bendito do Senhor. Nós temos visto, todo mundo tem notado. Irmãos, as pessoas vão notar a diferença na tua vida. Vão ver Deus na tua vida. Vão ver tanto Deus na tua vida que vão falar: que igreja que você vai? Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Sabe por quê? A tua vida, irmão, você é o sal da terra. Se você comer uma colherada de sal, o que vai fazer? Vai gerar sede. Você vai querer beber água. Tu é o sal da terra. Aonde você trabalha, a tua vida tem que gerar sede. Que as pessoas que trabalham com você fiquem com tanta sede, que queira vir beber água nesse lugar. E pode ter certeza, vão sair daqui saciados, porque tem água nesse lugar. Não é conta-gota não, é torrentes de água. Reconheceram que Deus era na vida de Isaac. Isaac precisou passar por todo um processo, ter a experiência pessoal dele, precisou ter a direção de Deus. Isaac precisou receber promessas de Deus, para que as propostas não o seduzissem. Isaac precisou de um legado da parte de Deus, sabendo que ele estava sendo abençoado por causa do pai. Isaac precisou ter a atitude de, no meio do caos, no meio da dificuldade, ele ter coragem de semear. Isaac precisou perseverar. Quando o poço estava tampado, ele precisou insistir até vir água. Só que Isaac, no final de tudo isso, ele recebeu a vitória dele quando houve o reconhecimento de que Deus estava com ele. Você pode se colocar de pé. Você pode pegar por um minuto na mão dessa pessoa que está do seu lado, fechar os corredores. Porque tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus, você precisa compartilhar com alguém. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Eu estava conversando hoje com o pastor à tarde, e nós estávamos dizendo que Deus, ele não nos chama para ser uma lagoa, porque a lagoa represa tudo nela. Deus nos chama para ser rio. O rio, ele recebe da fonte e ele libera. Ele recebe e ele libera. Assim é na minha e na sua vida. A gente recebe da fonte e libera. Recebe da fonte e libera. E Deus liberou direto da fonte para você. E agora você vai liberar para abençoar esse irmão. Então por um minutinho começa a orar pela vida do seu irmão, porque você é um bendito, é uma bendita do Senhor. Deus te abençoou para você abençoar essa pessoa. Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu creio que o Senhor vai levantar muitos homens, muitas mulheres, Senhor, que terão as suas experiências profundas, marcantes, Senhor, conhecerão o Senhor através da experiência da oração, através da intimidade, através de se aprofundarem na Tua Palavra, nas Escrituras,
e essas pessoas irão dar uma resposta para a tua palavra, Senhor, trabalhando no teu reino, para ganhar almas, para ajudar o pastor, lado a lado com o pastor e com a pastora e com toda a equipe, aqui as lideranças de todo o departamento, seja, Senhor, de missões, de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, cada departamento aqui, Senhor, o Senhor irá levantar pessoas para ajudar. O Senhor irá levantar homens e mulheres cheios do teu Espírito para fazer a tua obra, Senhor. Aonde essa pessoa trabalha, lá ela será um missionário. Aonde ela estuda, lá ela será um missionário. Aonde ele mora, lá ele será um missionário. Dentro da farmácia, dentro do banco, dentro do supermercado, ali o Senhor use a vida dessa pessoa. Use esse homem, use essa mulher, que quando ele abrir a boca e começar a falar do Senhor, o Senhor tome a vida dele, o Senhor tome a vida dela, o Senhor ministre através da vida dele, o Senhor ministre através da vida dela. Usa as nossas crianças, usa os nossos adolescentes, usa, Senhor, a mocidade. Usa, meu Pai, o departamento de louvor, que quando estiverem ministrando, pessoas sejam curadas, demônios saiam, a glória do Senhor invada a congregação dos santos, pessoas sejam visitadas, haja salvação no meio da igreja, que pessoas venham dar resposta para a mensagem que ouvem e confessem a Jesus como Senhor e como Salvador. Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe o casal do pastor na frente desse trabalho, que o Senhor prospere esse ministério, que esse ministério, Senhor, seja um ministério promissor, um ministério que levante cada vez mais missionários, pessoas que amam a obra do teu reino. Pai, em nome do seu Filho Jesus, em nome do seu Filho Jesus, libera a tua bênção, Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Que nesse lugar, Senhor, haja corações disponíveis nessa noite, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia. Ore, peça que Deus abençoe o seu irmão e a sua irmã.